A nota de corte de medicina no SISU 2024 vai mudar. E aqui eu quero te mostrar por que que vai mudar e quais fatores a gente precisa considerar. Então, nova lei de cotas, o SISU de apenas uma edição, as alterações que a gente teve nesse SISU. Então, eu diria que é o SISU com maior número de mudanças e é muito importante que a gente entenda as regras do jogo para aumentar a sua chance de aprovação. Então, essa é a pergunta que eu mais tenho recebido. Vai mudar? Não vai mudar? E aqui eu trouxe alguns dados para a gente analisar. O primeiro ponto é que sempre muda, então não necessariamente mudar é um problema. Se a gente olhar aqui nos últimos anos, a UFMG, a UFA, a UFC, que eu estou colocando de medicina, a nota de corte da chamada regular. A gente sempre tem mudanças e a gente geralmente tem um padrão. Então, 2023 as notas aumentaram, 2022 ficou parecido, 2023 as notas elas tiveram uma queda. E aí o que que a gente espera para o SISU 2024? Quando a gente vê esses dados aqui, isso aqui eu peguei da coletiva de imprensa do ministro da Educação, que teve no dia 16, junto, né, logo antes da liberação das notas. O que que a gente observa? Quando a gente vê as notas máximas em cada uma das áreas, a gente vê que humanas, naturezas e matemática reduziu, inclusive parecendo bem com as notas até de 2021. A gente teve, no geral, uma TRI que valorizou menos. Ah, isso já significa uma redução da nota de corte? Não, calma aí. Mas a gente, geralmente, se você fez o SISU, você deve ter percebido. Gente com 40 acertos que esperava uma nota maior em uma determinada área, com uma nota bem menor do que o esperado. Então, a gente tem essa tendência mesmo da TRI ter puxado para baixo nesse ano. E quando a gente olha as máximas, realmente, olha, no ano passado, a máxima de humanos foi 839 e aqui, de 2023, foi 823. A máxima de naturezas foi 875 e desse ano, 868. E a máxima de matemática foi 985 e a máxima aqui foi 958. Outro dado que a gente teve também na coletiva de imprensa foi o aumento de redações nota 1000. Então, isso estatisticamente, né, quando a gente pensa em termos de milhões de redações, né, não faz tanta diferença quando a gente pensa em termos de nota, mas a gente teve um aumento bem considerável, né, tava ali 28, 22, 18 e foi para 60 redações nota 1000. Beleza, mas agora o que a gente espera na prática? Com uma edição do SISU. A gente espera que aquelas universidades que tinham duas edições do SISU, como a UFJF, a UFRJ, a UFES, que a gente tenha uma redução da nota de corte quando comparado com apenas um SISU. E aqui eu quero que a gente tenha bastante atenção. Aqui eu não estou comparando a nota 2023 com a nota 2024. Eu estou pensando assim, se 2023, o SISU 2023, se a gente fosse pensar em apenas um SISU ou dois SISUs, a gente tem que agora pegar as universidades que participavam das duas edições e olhar a nota de corte do último SISU. Então, estou comparando 2024 com apenas um SISU e como seria 2024 com duas edições do SISU. Então, o que que isso significa? Que a UFJF, por exemplo, a UFRJ, por exemplo, ela ofertava 100 vagas no primeiro semestre e 100 vagas no segundo. Agora, ela vai ofertar 200 vagas de uma vez nessa edição, sendo 100 para o primeiro semestre e 100 para o segundo semestre. A UFC já fazia isso, a UFMG sempre fez isso, então não é uma novidade em termos de SISU. Mas qual que é o grande erro? A gente comparar do, a nota hoje com a do SISU primeiro semestre da UFRJ, porque a do segundo semestre sempre seria menor. Então, se a gente for pegar uma nota hoje e comparar com o SISU anterior, as universidades que participam dos dois SISUs, a gente tem que pegar o último SISU. Por exemplo, olha só para a gente ver. A UFJ, a UFRJ. Então, aqui, olha, no SISU do primeiro semestre, em 2022, a chamada regular foi 828 no primeiro semestre e 826 depois. Tá vendo? Verde aqui é tudo que diminuiu. Então, a tendência era diminuir. Então, se a gente vai comparar com alguma dessas universidades, a gente tem que pensar no SISU do segundo semestre. Nossa, algumas aumentaram aqui, mas aí é um ponto diferente. A UFTM, aqui nessa época, ela mudou de peso. É o que vai acontecer com a Unirio, que mudou de peso. A gente não pode comparar uma nota hoje com os pesos da Unirio com a nota de corte do peso anterior da Unirio. Aqui a UFPR, acho que ela tinha apenas uma vaga. Então, essas que aumentaram a nota do SISU do segundo semestre para o primeiro, tinha alguma particularidade. Então, vamos supor que eu vou comparar a UFRJ. Eu vou pegar não a nota do primeiro semestre do ano passado, eu vou pegar do segundo semestre. E a UFMG, que já tinha só uma edição do SISU. Aí eu pego
a única que tinha para comparar. E é sempre bom a gente olhar, além da chamada regular, o que tem na lista de espera. O segundo ponto, o que a gente teve na ampla concorrência? A gente teve uma redução do número de vagas, então a UFOB reduziu as vagas, a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul reduziu as vagas. Então, a gente teve uma redução, inclusive porque algumas universidades tiveram vestibular próprio, algumas estão utilizando o processo seletivo separado. Além dessa redução da ampla concorrência, a gente tem um outro ponto da nova lei de cotas, que as notas das pessoas, dos cotistas, eles vão ser avaliados primeiro na ampla concorrência e depois nas cotas. Ou seja, se a pessoa tem nota para passar pela ampla, ela vai ocupar uma vaga da ampla e vai liberar uma vaga ali, por exemplo, da escola pública, da L5. Então, neste caso, a gente tem uma redução maior ainda. Isso vai impactar muito na nota da ampla concorrência? Provavelmente não. Quando a gente olha os dados dos anos anteriores, a gente vê que tem poucas pessoas que passaram pelas cotas que passariam na ampla concorrência. Na UFES, eu acho que a gente tinha 4 pessoas. Na UFRJ, acho que 1 pessoa, 2 pessoas. Então, seria um aumentozinho significativo, mas não um aumento absurdo. Teve gente falando que queria acabar com a ampla concorrência. Longe disso. E aí, o que que eu tô falando? Mesma coisa, eu não estou comparando 2023 com 2024. Eu estou pensando ampla concorrência 2024 com a lei de cotas antigas e ampla concorrência com a nova lei de cotas. O que que a gente espera? Que isso gere um pequeno aumento da nota de corte. E aí, como a gente tem uma redução de número de vagas, isso também deve aumentar. Estou falando 2024 com 2024. Então, considerando 2024 com a nova lei de cotas e redução do número de vagas, a gente espera um aumento da nota de corte do que a gente teria em 2024 se fosse a antiga lei de cotas e o mesmo número anterior de vagas, ok? Que é o que a gente tem de dados, senão a gente fica muito na especulação. Aí aqui, mostrando o que que a gente tem para esse ano? A gente tem 2.656 vagas para ampla concorrência e 2.949 para as cotas. E sendo que todas as pessoas das cotas que tiverem notas para passar na ampla concorrência também ocuparão essas vagas. Então, na prática, a gente vai ter um número menor ainda de vagas para medicina para ampla concorrência. O terceiro aspecto que faz muita diferença. A gente viu para o SISU 2024 uma mudança muito grande na proporção do número de vagas das cotas. Então, as mais afetadas foram L1 e L5. Então, L1 é escola pública, dependente de renda, e L5, escola pública independente de renda. Inclusive, isso mudou, né, a nomenclatura nos novos termos de adesão. Então, a gente teve uma redução dessas vagas e um aumento de L2 e L6. O que que é L2? Ela parece com L1, só que além de renda e escola pública, ela tem o PPI, que é preto, pardo, indígena. A L5 parece com a L6 parece com a L5, que é a escola pública. Só que além da escola pública, ela tem o PPI. Então, o que que a gente viu? A gente viu um aumento das vagas destinadas a PPI, pretos, pardos, indígenas. E aí as cotas sem essa questão, igual a L1 e a L5, tiveram redução em muitas universidades. E aí, o que que eu espero, principalmente para a cota L2? Aí, de novo, eu estou comparando 2024, né, tendo a nova lei de cotas, e 2024 se não tivesse a nova lei de cotas. A L2, ela provavelmente vai ser a que vai ter uma maior redução da nota de corte. Por quê? Ela teve um aumento considerável do número de vagas e teve uma mudança na legislação. Então, até o ano passado, entrava na cota de renda as pessoas com até um salário mínimo e meio per capita. A partir do SISU 2024, na maioria das universidades, principalmente as universidades federais, então tem algumas universidades estaduais, como a UPE, por exemplo, que tem isso aqui diferente no SISU. Mas a grande maioria as instituições federais, que a nova lei de cotas é sobre isso, elas reduziram o critério de renda de um salário mínimo e meio per capita para um salário per capita. Então, isso significa que o número de pessoas que está concorrendo ali diminuiu. Então, a gente teve um aumento do número de vagas e uma diminuição do número de pessoas que poderia concorrer. Então, a minha expectativa é que, comparando 2024 com a nova lei de cotas e sem a nova lei de cotas, né? Essa nova lei de cotas vai fazer com que a L2 tenha uma redução da nota de corte. Então, se você se enquadra na L2, é uma excelente oportunidade. E aqui eu quero mostrar que é o FMG. Olha só, L2, 39 vagas, que é dependente de renda e escola pública.
Como que a gente ficou em 2024? A gente foi para 48 vagas, que é aqui o LBPPI. Mudou a nomenclatura, mas seria a mesma modalidade de cotas. Então, olha, a gente teve um aumento bem considerável do número de vagas e a gente teve ainda uma diminuição do número de pessoas que pode concorrer porque mudou o critério de renda. Aí lembra que eu falei da L5? Por exemplo, olha, L5, que aqui tinham 34 vagas em 2023 na UFMG, que é só escola pública. Aí agora a gente foi para 24 vagas. Então a gente teve uma redução do número de vagas. Então aí a gente sofreu bastante, né? Diminuiu o número de vagas. Escola pública e escola pública e renda. E aumentou escola pública e PPI, escola pública, renda e PPI, tá? E o quarto ponto é a TRI. Uma TRI diferente, a gente tem sempre TRI diferente de ano para ano. E nesse ano, especificamente, provavelmente é uma TRI que puxou as notas mais para baixo. E aí, o que vai ser importante agora? Primeiro passo que eu falaria para você pegar as suas notas é utilizar o simulador. Deixa eu te mostrar como que é esse simulador, porque tem pesos muito diferentes. Então, o simulador, que eu vou deixar na descrição aqui, ele já calcula de forma automática a sua nota em cada uma das universidades. Ah, Sassá, mas não tem aqui a cota que eu concorro. Põe aqui que ainda que você não compare com a nota de corte, você tem a sua nota, você vai ver onde vai ser valorizado. Então, aqui a gente tem, olha, e está comparando com o SISU 2023, mas assim que a gente tiver a parcial, vai comparar com a parcial. Então, a gente vê aqui, olha, na UFC, essa pessoa aqui com essa nota, ela está 34 pontos abaixo da nota de corte do ano passado. Aí, só que olha que interessante, na UFC ela ficou com 762. Só que já na UFRJ foi para 764. Deixa eu ver aqui. Já aqui na UFMS foi para 758. Na UFBA foi para 760. E aí observa que o que está aqui de amarelo é porque tem bônus regional. A UFBA de Vitória da Conquista agora tem bônus regional e a UFMT também. Então, o primeiro ponto é jogar aqui, colocar a sua nota aqui no simulador, para a gente saber qual está te valorizando mais. E aí você começar a pesquisar isso também. O segundo ponto é pesquisar se você tem direito a algum bônus regional, alguma modalidade de cota, se tem algum ponto ali que te favorece. Ah, então eu sou dessa região, ou a UFOB tem, por exemplo, vagas reservadas. Aí você vai ver também qual universidade mais valorizou. Lembra que a gente não pode comparar com a Unirio, porque a Unirio, ela mudou o peso, então provavelmente sua nota vai ser valorizada, vai estar maior do que a nota de corte ali muitas vezes, mas sem refletir algo real. E aí fazer uma lista de 6 universidades que você quer pesquisar, ou da sua região, ou porque te valorizou, pesquisar o tanto de pessoas que foram chamadas na lista de espera, o termo de adesão, a documentação, pesquise mais sobre isso até que a gente espere a primeira parcial, e a partir do momento que a gente tem a primeira parcial, intensificar a sua pesquisa sobre as universidades. E aí, qual que é a minha proposta e minha aposta, né? Que vai mudar, né? Porque isso sempre muda. Teve gente que perguntou na minha caixinha de perguntas lá do Instagram: ah, vai mudar, mas isso é normal, né? Com apenas uma edição do SISU, a gente espera, então, que a gente vai ter, comparando, né, a primeira edição, uma nota de corte menor do que se tivesse duas, né, nas universidades que antes adotavam duas. A gente espera que a ampla concorrência, comparando com a situação anterior, ela vai ter um aumento, não necessariamente comparando com 2023, mas comparando com a situação atual de 2024. E LBPPI, que seria a cota L2, seria que vai ter uma vantagem maior, porque teve aumento do número de vagas e mudança no critério de renda. Então, quem continua no critério de renda tem uma vantagem nesse momento. Então, vou deixar aqui na descrição o link do simulador. Agora é hora de cuidar de você, cuidar da rotina, cuidar das suas pesquisas, utilizar bastante o simulador e ter uma boa estratégia pensando em como utilizar as parciais da melhor forma. Então, bora com tudo e tô na torcida pela sua aprovação.